Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez temos a graça de recebermos uma pérola, um presente. Você que está aqui conosco no santuário, você que nos acompanha por todos os meios que eu já citei, é uma graça muito grande participarmos juntos desta Eucaristia e recebemos esta palavra. Quem dera que todos pudessem escutá-la, não ouvi-la, escutá-la com atenção, com foco, com decisão. A vida de todos nós certamente muda quando você aprofunda nesta leitura, quando você entende as palavras de Jesus. Na missa de hoje e no Evangelho lido, o Senhor lida com duas ideias centrais. A primeira é a questão do tesouro, que é algo de valor fundamental na vida humana. Segundo, a questão do olhar. Se não se tem um olhar sobre aquilo, não se valoriza, porque o nosso olhar, geralmente ele se dirige para aquilo que nós gostamos. O nosso olhar, geralmente, ele fica preso àquilo que nos encanta. Então, o Evangelho é do versículo 19 ao 23, podemos dividi-lo do 19 ao 21, 3 versículos, e do 22 ao 23, que fala sobre o olho. Então o Senhor fala muito sobre coração, ele fala sobre o olho, o olhar, o ver, o sentir. Mas vamos lá. O Senhor começa dizendo assim: não junteis tesouros na terra, juntai tesouros no céu. Por que Jesus usa a palavra tesouro? O que é um tesouro para nós? É algo de valor, é algo raro. Você não encontra tesouros jogados na rua, você não encontra tesouros sendo vendidos por pouco dinheiro. O tesouro, ele é raro, ele é caro e poucos o têm. E Jesus vai dizer tesouro porque o nosso coração anseia por um tesouro, não é? Quando nós amamos muito algo, aquilo se torna um tesouro. Quando nós queremos muito uma coisa, aquilo é um tesouro, não é? Quem assistiu aí o seriado do Chaves, quando o Kiko chamava sua mãe, ela respondia: o que é tesouro? Não é? Ele era o tesouro dela. O marido dela era um marinheiro que morreu, por isso ela o vestia de marinheiro, né? Saudades do marido, e toda a afeição de Dona Florinda estava no tesouro dela. Ou seja, todos nós temos o nosso tesouro, todos nós temos aquilo que é valioso, mas o Senhor vai dizer que há diferença dos tesouros, porque há um tesouro que ele é perecível, e existe um tesouro que ele é eterno. Tudo aquilo que se vê é perecível. Pequeno Príncipe, o mais valioso, o essencial, é invisível aos olhos, e isto é eterno. Jesus vai dizer que existe um tesouro que é formado de coisas perecíveis, e existe um outro tesouro que é formado de bens eternos. O que ele está nos dizendo? Busque este, porque o primeiro tanto faz você perder guardando ou alguém roubando. Eu guardo bem o meu tesouro. Aqui é interessante que quando Mateus ele usa a questão do ferrugem e da traça, a traça corrói, o ferrugem também, ele está insinuando o quê? É o tipo de dinheiro que se conhecia, né? Ou é papel ou é metal. O metal é comido pelo ferrugem e o dinheiro, papel, pela traça. Então, se não for roubado, ele se autodestrói. E se ele não se autodestruir, você gasta tempo, dinheiro e preocupação para guardá-lo, com medo de alguém vir e levá-lo. Por isso Jesus vai dizer: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. Você tem perigo de perdê-los, mesmo com você.
e os ladrões assaltam e roubam, preocupações na sua defesa. Aí Jesus vai dar a solução: ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam, porque onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. É por isso que na missa, toda missa que você participa, o padre diz para começar a oração eucarística: corações ao alto. O que a gente responde? Por que você diz que o seu coração está em Deus? Você está falando que Deus é o seu tesouro. Se o seu coração está no alto, é porque Deus é o seu tesouro. Porque aqui na Sagrada Escritura, a qualidade do tesouro determina a qualidade do amor. A qualidade do tesouro, ele mostra a qualidade do amor. Hoje em dia, acho que não tem mais isso, mas eu conheço vários casos na zona rural de Itaúna. Eu sou de Itaúna, quando eu era adolescente, contava isso lá, de pessoas que moraram na roça a vida toda, aquelas pessoas idosas, bem de roça mesmo, que depois que morriam, a família literalmente achava o colchão e o fundo do guarda-roupa cheio de quê? Sem valor nenhum mais. Coitadinhos, né? Guardaram o dinheiro lá a vida toda de trabalho, salvar as últimas cédulas. Tinha cruzado, cruzeiro novo, aquelas notas que não valiam mais nada. Quer dizer, era o tesourinho deles. Ali eles, né? Tem gente que fica guardando, acumulando, e depois que a gente fecha os olhos, meus caros, a pessoa nem parou de respirar, os herdeiros estão brigando para ver para quem vai ficar o tesouro. Graças a Deus, meu pai está bem melhor, mas continua internado. Agora é a glicose que aumentou, de uma coisa passa para outra, mas está bonzinho, está conversando, etc. E eu fiquei com ele no hospital, foi no dia de anteontem, não é? Fiquei lá a parte da manhã até metade da tarde, cuidando dele ali. Aí na hora do almoço, eu pondo comida na boca dele, falava: que coisa, né, meu filho? Chega que já alimentou tanto o filho, agora você pondo comida na minha boca. Falei: a vida é assim, pai, o senhor cuidou, agora eu cuido. E meu pai falou comigo: olha, essa enfermidade me ensinou muita coisa, viu? A gente nasce sem nada e vai sem nada. Eu estou aqui internado, só tenho o meu corpo, não estou com relógio, está com fraldão, fica assim, não é? Está de sonda. Falou: eu não tenho nada, só eu mesmo. A cama não é minha, o lençol não é meu, não tenho nada. E essas comidas aí que eles estão me dando. Gente, ali eu vi o ser humano na essência. Não tem tesouro nenhum, nada. Tudo dele na casa dele, o carro estacionado, as coisas que ele trabalha, tudo lá em casa. A única roupa que ele foi, ele nem lembra que roupa que era, já tem 15 dias que ele foi operado, tiraram a roupa para operar, nunca mais ele vestiu mais nada, tome com lençol, no frio tem um cobertorzinho. Ali, gente, a nossa verdade está ali, a nossa verdade está ali. Esse tempo que eu fiquei com ele no quarto, é o hospital, né? Hospital não é um lugar agradável, assim, muito abafado, a gente não vê muito sol, há uma máscara, a gente tem que pôr aquela máscara mais, por causa do corona, né, bem fechado, e o ar não entrava direito. Gente, hora que terminou o meu período com ele, que eu fiquei muito feliz de estar com ele, mas quando eu cheguei no estacionamento do hospital, que eu senti o vento no meu rosto, que eu senti o calor do sol, e que eu tenho uma respirada profunda, eu falei: eu vou ter que rezar agradecendo. Viver é muito bom. E meu pai disse uma coisa que eu não vou esquecer. Ele nunca, porque meu pai é mais caladão, sabe? Ele é mais fechadão, agora que está se abrindo mais. Até ontem eu fiz uma coisa que eu achei até quarta-feira, eu achei eu muito bonitinho, né? Que eu também, para eles, né, cuidei dele, etc. Não falei: pai, então Deus abençoe, melhora. Samuel, depois você ficar com o senhor aí, tá bom. Vai com Deus, meu filho, fica com Deus o senhor também. Tchau, tchau. Tchau, pai, com Deus, tchau. Aí eu saí no corredor, a hora que eu estava lá em cima, alguém falou no meu... Deve ser um anjinho da guarda, né? Volta lá, fala que você ama ele.
Falei, ai meu Deus, meu pai, não é possível? Meu pai, voltei. Falei, ô pai, eu de máscara. Ô pai, eu te amo, viu? O quê? Oh meu Deus do céu. Custou a primeira, agora o quê? Eu amo muito o senhor, viu? O quê? Eu tirei a máscara. Eu te amo, pai. Eu falei assim, eu te amo muito, meu filho. Você sabe disso. Eu falei, eu sei, pai. Quando sair daqui, nós vamos em Curitiba, viu? Eu falei, tá, nós vamos passear lá. Então tá bom. Gente, aí ele me falava, 2 coisas eu valorizo muito a partir de hoje: o ar e a água. Porque ele teve um probleminha também de respiração, ele passou uns dias não respirando bem por causa do coração. Quando ele operou, ele teve um inchaço abdominal, ele ficou 3 dias sem tomar água, só soro. Ele falou que ali ele dava tudo por um copo de água. E olha, a gente tem água assim, ó, joga no chão lá, não tá, não é? A vida é assim. É nesse momento de dor, quem já acompanhou doente no hospital, quem já virou noite em velório, ali que você vê que o tesouro é no céu. Só nessas horas que você nota que o restante é um passatempo, não é? Vai ocupando ali aqueles vazios do coração, mas que não nos dizem tanto. Não significa que você não deva ter uma vida profissional, ter a sua casa, ganhar o seu dinheiro honesto. E se ganhar muito dinheiro honesto, que Deus o abençoe. A Bíblia vai dizer que é Deus quem dá também a riqueza, mas não é para você colocar aí o seu coração. A nossa riqueza, segundo o Evangelho de Mateus, é o reino de Deus. Qual é a riqueza do cristão? O reino de Deus. E quem é o reino de Deus? Não é algo, é alguém. Quem é o reino de Deus? É Jesus. Qual é o nosso tesouro verdadeiro? Qual é o tesouro que o ladrão não rouba, que a traça não corrói e nem a ferrugem destrói? Jesus, pelo poder da fé, pelo poder da fé. Então, quando nós colocamos nele o nosso tesouro, os nossos bens, eles são melhores distribuídos, eles são melhores partilhados. Gente, você não conhece, vamos falar uma coisa aberta aqui, você que está comigo também, você não conhece ninguém pobre que seja uma pessoa avarenta, egoísta, soberba e orgulhosa? Eu conheço. Você não conhece pessoas abastardas, pessoas bem de vida, mas que são altamente generosas, altamente humildes, altamente sociáveis. Ou seja, o tesouro aqui não é o valor na carteira, não são os zeros no cartão, o problema é o coração. Há muitas pessoas que têm um coração orgulhoso, sendo pobres. E há muitas pessoas que têm um coração humildes, sendo ricas. Então não é a riqueza material que determina a riqueza do coração. Onde está o teu coração? Aí está a tua riqueza. Onde está a tua riqueza? Aí está o teu coração. Uma palavra carinhosa aos pais e quem já é casado: não transforme pessoas na sua riqueza principal, porque quando se entrega, se mantém; quando se segura, se perde. Há um ditado italiano que diz que as pessoas que amamos, elas são igual areia e água, precisam ser curadas com a mão aberta. Se você aperta, sai entre os dedos. Quantas pessoas têm como riqueza o marido? O tesouro é minha mulher. Nem rezar, reza mais. Ela me basta, eu a basto. Nós dois estamos felizes. Mas nem Deus está faltando aqui. Quantos pais, quantas mães têm a riqueza número 1? O filho, a filha. Não, é meu filho, é minha filha, é a minha maior riqueza. E os mandamentos são claros, não pode ser. Não pode ser. Não estou falando que eles não são importantes, porque são importantes. Li um dia desses no jornal uma frase fantástica: a segunda dor pior na vida é enterrar uma mãe, a primeira dor, enterrar o filho. Porque é valioso, mas não pode ser o fundamento da sua vida, porque amar em primeiro lugar, com a força, com o entendimento, é a Deus. Deus é a riqueza,
dele saímos, para ele voltamos. E quem tem Deus como maior tesouro, quando perde também os tesourinhos da vida, as pessoas importantes, o seu coração fica um pouco mais consolado, porque você não está perdendo, você está entregando algo para o tesouro. Quando não se tem Deus como amor maior, você não entrega, você perde. Pessoas que já perderam um ente querido há 10 anos, há 20 anos, e sofrem como se o velório fosse hoje. Isso não é normal. O tempo de luto é normal, o choro é normal. Aquelas primeiras semanas, primeiros meses, o primeiro ano é doloroso. O primeiro aniversário, o primeiro Réveillon, o primeiro Natal, isso é para matar. Primeiro dia dos pais, da mãe, isso aí ninguém aguenta. É assim que funciona. Mas uma vez que você está alicerçado na fé, você tem no seu coração e uma realidade bíblica: eu não perdi, eu entreguei. O meu amor é tão grande que eu fiz a minha última entrega. A quem? Ao meu tesouro. Porque lá está o meu coração. Coisa de mãe, né? Coisa de mãe. Tinha uma mamãe atravessando ali a região do Japão de barquinho, e veio uma tempestade. Tempestade forte. Todos gritando, todos chorando. Ela só segurava no barquinho e olhava para o chão do barquinho. Não gritou, não desesperou, apenas firmou. Alguém perguntou para ela: você não está com medo, não? Ela falou assim: medo para quê? Eu tive 2 filhas, uma faleceu, a outra me esperando lá no cais. Se eu morrer, eu encontro com a que está no céu. Se eu chegar no cais, eu encontro com a que está me esperando. De todo jeito eu vou encontrar o meu amor, porque com elas também está o meu coração. Vai explicar. Coisa de mãe. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Onde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. É por isso que em muitas igrejas, a tampa do sacrário, onde fica a Eucaristia, tem um coração, simbolizando o sagrado coração de Jesus, mas simbolizando o nosso coração que está ali. Onde está o seu coração? Em Jesus. Ele é o meu tesouro, e tudo há de concorrer para o bem daqueles que eu amo. Quer ter pessoas perto de você? Entregue-as para Deus. Quer manter o que você tem, conquistar o que não tem, ter o que nunca sonhou em ter? Entrega para Jesus. Quer ter um relacionamento abençoado? Consagra a Jesus. Quer ter os seus filhos sempre com você? Entrega para Ele. Ele é muito carinhoso e zeloso. Aquilo que você entrega para Ele, Ele mantém junto de você. Aquilo que é ídolo, que é o tesouro, terá que ser destruído, seja coisas, bens ou pessoas. E Ele vai dar um passo além, e nós com Ele. O olho é a lâmpada do corpo. Ele fala primeiro de tesouro, agora ele fala a questão do olho. E quando você lê São Tomás de Aquino, ele vai explicar que olho que é esse. Ele vai dizer que é a intenção dos nossos atos. Antes de nós termos atitude, nós temos a intenção. Alguém que sai para roubar, antes de roubar, ele tem a intenção de roubar. Alguém que sai para matar, antes de matar, ele tem a intenção de matar. Quem vai com uma balada, deixa a moça dormindo em casa, fala que vai para casa, vai para uma balada e procurando uma outra moça, ele tem a intenção de trair. Então, antes do ato, vem a intenção. O que tem que ser purificado em nós não são as atitudes. As atitudes é o final do caminho. Nós temos que ir na origem, que é a intenção. E Jesus vai dizer: o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, numa outra tradução, se o teu olho é bom,
todo o teu corpo será iluminado. Se o teu olho está doente, no grego, se você tem um olho mau, todo o teu corpo ficará na escuridão. O que significa ter um olho sadio? Você tem visão espiritual. Você tem a luz de Deus em você. Você tem o Espírito Santo. Aí você vê as coisas espirituais. E se você tem visão espiritual, todo o seu corpo ficará iluminado. Iluminado por quê? Por quem? Pela verdade. A verdade é luz, a mentira são trevas. Quem é a verdade? Jesus, caminho, verdade e vida. Quem é o pai da mentira? Satanás, está na Bíblia. O pai da mentira é mentiroso por essência. Vós não sois filhos das trevas, vós sois filhos da luz. Na verdade, a mentira, a escuridão. Se o teu olho está doente, quando é que o nosso olho fica doente? Quando é um olho cheio do pecado, autossuficiência, descrença, afastamento de Deus. Ou seja, a intenção boa, ela vai atrair atitude boa. Uma intenção ruim, ela vai atrair coisas ruins. E Jesus vai dizer: ora, olha a última frase dele: se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a tua escuridão? É aqui que eu quero me deter e aprofundar um pouquinho só nisso aqui. Meus irmãos, preste muita atenção no que eu vou dizer, para você entender o que está acontecendo. O mundão que nós estamos vivendo, quando eu falo mundos, não é o mundo, planeta Terra não. Quando a Bíblia fala mundo, é aquela parte que não aceita Deus. É aquela parte do olho doente, é a parte escura do mundo. Para muitas pessoas, a luz que elas gostam, que valorizam e que praticam, é a escuridão. E Jesus vai dizer que no coração de muitas pessoas existe essa luz, que ele vai dizer: se a luz que existe em ti é escuridão, se o mal é o que você gosta, se o pecado é o que você faz, se o diabo é quem você serve, qual grande não será a tua escuridão? Meus irmãos, o mundo que nós estamos vivendo, eu resumo numa coisa só: querem a todo custo mudar a verdade de Deus em mentira e fazer-nos engolir as mentiras do mundo como verdade. Tudo gira em torno disto. É o que o Papa Bento XVI chamou há anos atrás da ditadura do relativismo. Não há mais verdade. Não há mais verdade. O que existe é individualidade. Se eu acho, está valendo. Se me faz feliz, está valendo. Se é gostoso, aí que está valendo mesmo. E é o que nós estamos vivendo. Estava pesquisando a questão dos olhos. Eu nem vou entrar nisso, porque é tanta coisa bonita. Vou preparar uma pregação somente sobre os olhos. Muita coisa bonita. Mas eu anotei aqui as 3 deficiências mais comuns no olho humano. Geralmente muitos de nós as têm num grau maior ou menor. Nós temos a miopia. A pessoa não enxerga bem coisas longe. Então ela vê uma coisa longe, ela não sabe o que é. Tem a hipermetropia. A pessoa não vê bem coisas de perto. Eu, depois que cheguei no ENTA, eu estou com hipermetropia. Antes eu lia, agora eu faço assim, ó. Olha aqui, misericórdia divina. É a vida, né, gente? O olho vai ficando cansado. Também a gente lê muito, né? Então, de perto, não vê. Então, de longe, miopia, não vê direito. De perto, hipermetropia. E tem o astigmatismo, coitadinho. Esse aí, né, é a visão embaçada. Tanto de longe como de perto, não vê bem.
numa interpretação que eu estou dando na área espiritual, nós temos pessoas míopes, pessoas que sofrem de hipermetropia e astigmatismo. Vamos lá, na linguagem espiritual. Há pessoas que têm miopia. Ela só consegue ver aquilo que é material, é dinheiro, é pessoas. Ela não consegue ver Deus. De longe é tudo embaçado. Ela só vê a terra. Ela está agarrada nos bens materiais. Existe uma pessoa que sofre também, coitadinho, da hipermetropia espiritual. Tudo dela é só Deus. As pessoas tratam de qualquer jeito. É um santo na igreja e um demônio em casa. Para aquilo que é Deus, é aleluia, mas não sabe se relacionar com os outros. E a pessoa que está vivendo uma vida difícil é a pessoa que vive o astigmatismo. Ela não está bem, né, com ela mesma, ela não vê o outro e não vê também a Deus. Estes problemas de visão do olho humano, você pode jogá-los para o olho divino, e você vai ver que a sociedade está com problema sério, nem só de miopia, hipermetropia, o astigmatismo. Qual é o problema de muitos? É a cegueira espiritual. Eles já estão cegos. E geralmente, atenção no que eu estou falando, geralmente, quando você encontrar uma pessoa cega espiritualmente, ela vai se colocar para você como a dona da verdade absoluta. E você é que está errado. Deus é que está errado. A igreja é que está errada. Os mandamentos é que estão errados. Eles é que estão certos. Deus errou. Deus errou. Quando Deus criou o mundo, Deus errou. Quando Deus criou o homem, Ele deu a mulher, Deus errou. Quando Deus disse para os dois terem filhos, construindo uma família, Deus errou. Tudo isso está errado. O que está certo é o que eles andam fazendo hoje. Gente, como que a coisa começou? Onde começou o problema? O problema começou naquilo que nós estamos vivendo hoje, mudando a verdade de Deus em mentira. Deus foi claro com Adão: você pode se alimentar de todas as árvores do paraíso, desta não. Esta é a árvore do bem e do mal. O dia que você comer dela, você vai morrer. Só te peço uma coisa, Adão: criei tudo isso aqui para você, criei você, vou te dar uma mulher para você parar de ficar triste aí. Só vou te pedir uma coisa: não morra, tá bom? Eu te criei vivo, não morra. Tudo nos trinques, tudo no lugar. Quem que aparece? A serpente. É verdade que Deus falou que você não pode comer fruta nenhuma? Não, posso comer todas. Não posso comer só dessa aqui. Por que não pode comer? Ele falou que o dia que eu comer, eu vou morrer. Mentira. Morre nada. Ele sabe que o dia que você comer essa árvore, você vai conhecer o bem e o mal, e você vai ser igual a ele. Ah, é? É. Pode comer que não morre. A Eva olhou, viu que era bonita e atraente, parecia gostosa, comeu. O que o diabo fez com Eva? Transformou a verdade de Deus em mentira. Deus falou: o dia que você comer, você vai morrer. O diabo pode comer que não vai morrer. É o mundo que nós estamos, meus caros. Não é possível que as pessoas estão cegas espiritualmente, não vendo o que está acontecendo. Agora, olhando uma pessoa do mundo, uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que está vivendo como o diabo gosta, tudo bem. Mas uma pessoa de igreja, uma pessoa que conhece a palavra, uma pessoa que vai à missa, sendo um cego espiritual, está precisando de clamar por Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como o Senhor curou o cego Bartimeu, me cura também, que eu estou um cego espiritual. Eu não estou vendo essas coisas não. E onde eu quero citar para você, que é a minha parte final da minha fala. Cada dia que passa, eu não sei se é um susto, uma tristeza. Eu estou achando que daqui a pouco virá um meteoro, como caiu no tempo dos dinossauros. Daqui a pouco vai cair um meteoro hoje também. Porque os anjos de Sodoma e Gomorra, meu filho, não se preocupem que eles não vêm, viu? Eu acho que eles estão com medo de descer por aqui. A coisa não está boa.
atendi um casal sem saber o que fazer. Eu nem sabia disso aqui, eu nem sabia que existia, que não é também a minha área, né? O que eles me procuraram? Vamos lá, segura aí, chupa essa manga. Você que tem filho na escola, aí com seus 10 anos aos 14 e 15, meu filho, é aquilo que Jesus disse. Desculpe que eu não vou mentir, aquelas mães que choravam quando Jesus carregava a cruz. Jesus parou de carregar a cruz, olhou para aquelas mulheres e disse assim: não chorai por mim, chorai por vós e pelos vossos filhos. Ele disse isso há 2000 anos atrás, e a época é essa. Você que tem criança, você que tem filho e filha, cuida, zela e vigia, senão você vai perdê-los. Vai perdê-los para a educação que está aí anti-eclesial, anticristã e antifamiliar. Esse casal me procurou horrorizado, sem saber o que fazer. O filho deles, não vou contar a idade, mas é nessa faixa, estava conversando no celular no quarto à noite. Como ele estava com a porta aberta, os pais estavam no quarto, já deitados também com a porta aberta. Eles escutaram a conversa toda. Qual foi a conversa? A melhor amiga dele namora. E eles estiveram em sala de aula, sabe qual é a cidade? Divinópolis. Sabe qual é a escola? Uma escola particular. Não vou poder falar o nome que eles me processam. E eu não estou tendo tempo para ficar tendo satisfação para juiz. Então, sem falar nome. Discutir em sala de aula as novas modalidades de amor e de família. Isso é sala de aula. Se eu tivesse filho, eu falo: olha, o meu filho vai para a escola para aprender matemática, ciência, geografia, língua, inglês. Essas coisas aí não entram nisso não, isso a minha família educa. Os valores familiares somos nós. Vocês educam, é cultura livresca. Não, eles entram nesses meandros. E falaram das novas modalidades de amor. Esta melhor amiga dele conversou com o namorado dela se não poderia incluir esse rapaz no relacionamento dos dois, porque ela amava muito o namorado. Mas ela chegou à conclusão, depois da palestra de uma psicóloga divinopolitana, falou em sala de aula que existe o poliamor, que não se ama uma pessoa só. Isso é coisa dos nossos avós. Hoje se pode ter relacionamentos fragmentados. Então ela, a melhor amiga dele, conversou com o namoradinho dela, e os dois ligaram para ele, convidando ele a fazer parte do relacionamento. E ele no telefone falou que ia pensar, porque ele não entendia isso. E o namorado dela pegou o telefone: não, é em comum acordo, não é traição. Eu estou sabendo, somos nós três. Pode vir, tá tudo acordado aqui. Aí eu falei com os pais: olha, vocês deixam eu pesquisar primeiro para eu tentar digerir isso aí. Porque quando eu acho que o negócio está ruim, que eu pensei que o ruim era ideologia de gênero, tem coisa pior. Ela me disse: padre, eu vou passar para o senhor a apostila, a folha que eles têm. E a folha é essa aqui. O título da folha, não conheci isso não, fiquei conhecendo agora, para esta missa: poliamor. Na verdade, safadeza, prostituição, promiscuidade, tem um tanto de nome hoje. Agora é o poliamor. Vocês sabem que para certos sexólogos não existe mais pedofilia? Ou não sabia? Há países que querem aprovar uma lei que não existe mais pedofilia. É amor entre gerações. Não é crime isso. Se um homem de 40 tem atração por um menino de 10 e o menino consente, os dois dormem juntos, que mal há nisso? Amor entre gerações. E tem gente que vai debater que isso está certo.
Olha onde que chegou a cegueira do ser humano, estragando a obra de Deus, que é a família e o casamento. Eles querem estragar só isso. É a família e o casamento. Vamos lá, vocês estão sentados, não estão? O que é o tal do poliamor? Eu vou ler o que está aqui para não falar que eu estou dizendo. O poliamor é uma forma de conjugalidade. Olha aí. Cônjuge, aqui é marido e mulher. Não, poliamor também. É uma forma de conjugalidade. É um relacionamento no qual os indivíduos envolvidos mantêm relações afetivas e também sexuais com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ou seja, de forma não monogâmica. Isso é dos nossos avós. A sexóloga vai dizer assim: olha o que essa mulher disse em escola para pré-adolescente, para os filhos de vocês. Vocês estão pagando caro para a escola ensinar isso lá. É ser um casal com mais de duas pessoas. Como que é isso? Como que é um casal com mais de duas pessoas? Antes, casal vinha de casamento. Casamento era um homem e uma mulher. Já não é casal hoje, não é homem e mulher mais, tem outros casais. Agora casal já não é mais dois não, aqui hora pode pôr mais isso aí. Com consentimento, ética, respeito entre todos, independentemente de gênero ou orientação afetivo-sexual. Da mesma forma, poliamor não é relacionamento aberto. Aí eu fui pesquisar o que é relacionamento aberto também, porque tem essa modalidade. Relacionamento aberto, presta atenção, é onde ele ou ela pode ter relação sexual com outras pessoas sem ser considerado traição, porque reprimir o desejo sexual por outras pessoas pode gerar estresse no casal e levar ao divórcio. Eu não estou entendendo o mundo que nós estamos mais. Antes o que gerava divórcio era traição, era mentira, era adultério. Hoje não, se não tiver isso, mas eu sei, mas pode ir, a gente separa. Ô amor, hoje à noite eu vou dormir com você não, eu vou dormir com o Roberto, amanhã de manhã eu chego pro café, tá valendo. Aí depois que você me avisou, senão era traição, viu? Gente, a gente ri, mas tem gente vivendo isso. Há pessoas que vivem isso na família deles, ensinando para os filhos isso. Vamos lá. Você acha que poliamor é um só? Não, tem os tipos do poliamor. Isso aqui foi tido em sala de aula, todo mundo discutindo, os grupinhos, todo mundo achando maravilhoso, já formando ali os grupinhos da suruba, não é verdade? E no passítio aí, ninguém é de ninguém, é só óleo, vamos lá, entendeu? É muita nudez e óleo, e haja óleo para esse povo. Vamos lá, tipos de poliamor. Eu vou só ler aqui. Polifidelidade. Não dá, eu não consigo só ler. Olha o nome da palavra, polifidelidade. Envolve diversos relacionamentos que são românticos, no qual as vivências sexuais são restritas só a esses membros. Ou seja, define um grupo de pessoas que se relacionam exclusivamente entre elas. Se relacionar com alguém fora é traição. Trisal diz respeito a um relacionamento estável a três. Isso acontece quando a terceira pessoa é convidada a fazer parte do casal. Quando as vivências sexuais, elas podem ou não acontecer sempre a três. A três é melhor, está escrito aqui. Relação monopólio. Acontece de uma pessoa ser monogâmica, por escolha, e aceita que o outro seja poligâmico, mantendo relações e vivências externas. Relação com subrelacionamento. Acontece na maioria dos relacionamentos abertos, que também tenham alguma abertura afetiva, onde distingue relacionamentos primários, os que entraram no grupo primeiro, e relacionamentos secundários, os que vieram depois. Mas na cama cabe todo mundo, tá valendo. Acordos geométricos.
Os adolescentes gostaram desses aqui. Tem essa denominação pela ligação entre os membros, insinuar justamente alguma forma geométrica. Vamos lá. Triângulo. 3 pessoas que se relacionam entre si. Então eles falam, nós somos um poliamor triangular. Existe o formato V. Uma pessoa namora 2 e essas 2 não se relacionam entre si. É o que ele convidou o menininho para entrar. O menininho falou que ia pensar no caso. Por quê? Aplaudiram na escola, está na moda, todo mundo está fazendo. Formato T. As 3 pessoas namoram e 2 possuem relacionamento mais estreito, mais forte. E a terceira entra ali para dar uma pimentada na relação. Poliamor quadrado. Envolve 4 membros e pode existir relação entre 2 ou mais no grupo. O quadrado pode virar um sexteto. Sexteto. Você já passou de 20, 40, né? E tem o formato N. Relação entre 2 homens e 2 mulheres, em que apenas elas são bissexuais, eles não. Entenderam? Não está me entendendo não, mas é isso aí. Mas por que eu trouxe isso aqui para ler para vocês? Não é só por causa da pouca vergonha do poliamor. Essa esse estragar a obra que Deus fez na sexualidade humana, na família humana. Eu quero ler agora, enxergando o poliamor sem preconceito. 4 dicas. É isso aqui que eu queria chegar. Para vocês verem que quando eu falo, muita gente não acredita. E sabe o que é a minha tristeza? E vocês sabem que eu não minto. Ninguém fala, gente. Ninguém fala. Nós estamos hoje, me desculpe a franqueza, com uma grande fatia na igreja dos pregadores simpáticos. Eles querem ser simpáticos. Eles não pregam mais a conversão, não tocam o assunto. Não falam dessas coisas. E o rebanho está todo perdido, entregue aos lobos. Se não tem um pastor que guia, quem vai mostrar o caminho? Agora olhe o poliamor sem preconceito. Vamos lá, 4 tópicos, vamos lá. Primeiro, é necessário desconstruir modelos tradicionais sobre afetividade e família, opondo-se principalmente a pessoas preconceituosas ligadas às religiões de cultura judaico-cristãs. Olha o que está sendo ensinado na escola. Quem atrapalha é a igreja, são os cristãos. Cristão fica com Jesus, com Deus, que não gosta disso. O mundo está lá na frente. Esse pessoal é retógrafo, então tem que se opor a eles. Segundo, levar este tema para ambientes laicos e não religiosos, de preferência as escolas de ensino fundamental e médio. Por que eles querem ensino fundamental e médio? Chega perto de vocês que estão na igreja, e a senhora e o senhor que me acompanha, e vai falar de poliamor. Você sai com a pessoa na cabeça. Você está louco, cara? Você é um promíscuo. O que eles fazem? Pega as crianças que não têm valor ainda, ensinando os pequenininhos que é assim, eles vão viver assim. A criança é uma tábua rasa. O plano deles é esse: escolas de ensino fundamental e médio. E um item aqui: valorizar e pedir para partilhar a experiência de namoros poliamoristas, pedindo para quem tem isso testemunhar lá na hora como que é legal para os outros. O que eles estão querendo com isso? Vocês não estão entendendo o jogo aqui. Eles estão querendo o que com isso? Terceiro, no caso de pessoas que já estão em um relacionamento monogâmico, independente da ideia, e pensam em abrir o relacionamento para o poliamor, é indicado conversar com seu marido, com a sua esposa. Pergunta o que ele acha sobre a relação. Deixaremos livros, filmes e séries para esclarecer e incentivar esta nova aventura do amor. Eu não tenho nem que comentar isso aqui. E por último, em caso de dúvida,
procure a ajuda de um profissional especializado, um psicólogo ou um terapeuta, para adquirir segurança e tranquilidade, para abrir-se a uma relação não monogâmica, sem culpa, medo ou conceito de pecado. Eu tenho que comentar ou vocês querem que eu desenhe? E aproveitando, encerrando, cuidado, gente, com os psicólogos que vocês frequentam. Procure psicólogo cristão. Procure psicólogo que tenha formação sólida na psicologia, mas que seja temente a Deus. Por que eu tenho autoridade para falar isso aqui? Eu sei que eles vão descer a lenha em mim, vão recortar o vídeo, publicar uns pedaços. Já estou acostumado a isso, já estou acostumado a levar lenhada. Mas o que eu estou falando? Porque eles fazem a lambança e assim eles vêm para eu limpar. Por que eles não vão lá para eles limparem? Atendi vários casais, um homem infeliz no casamento, querendo se aventurar com uma loura gostosa. O que a psicóloga falou com ele? Te faz feliz? É o que você quer? Então vá, talvez você vai se encontrar ali. Ele saiu todo feliz, foi. A mulher descobriu, as filhas não aceitaram, colocaram para fora de casa, a mulher entrou com um pedido de divórcio, arrancou até a cueca do cara. Ele foi aonde chorar pitangas? Aqui, ó. Padre, me ajuda, vai lá em casa. Falei, olha, você me desculpa, filho, eu vou rezar para você, mas quem devia vir na sua casa, vai lá na psicóloga, fala para ele ir lá na sua casa. Fala para ir lá conversar com a sua mulher, falando que ela que mandou você fazer isso. É muito fácil, quer ser feliz? Faça. A hora que a bomba estoura, eles não vão limpar. A hora que derrama o leite, eles não vão enxugar. Olha uma frase que eu escutei no tempo de seminário. O psicólogo pode tanto ajudar a sair do buraco, como te sepultar no mesmo. Então, além da psicologia, a pessoa tem que ter valores cristãos. Me desculpem, mas nós estamos em Divinópolis, porque eu tenho exemplos para dar, como a grande leva de psicólogos que vale é a felicidade. Quer fazer? Vai ser feliz? Faça. E eu não estou vendo frutos positivos, não. Você conhece a árvore pelo fruto, e eu tenho recebido só fruto podre, quer dizer que a árvore não está boa, não. Então nós não precisamos ir no consultório de psicologia para o cara ficar lendo Bíblia para nós. Aí você procura um padre. Mas quando você procurar um psicólogo, que ele tenha os fundamentos cristãos para você encontrar a verdade, e não para te levar a acreditar que a mentira é verdade, que o erro é acerto, porque muitos vivem a ditadura do relativismo. Não tem certo, não tem errado. O que você acha? Gente, é assim que canta. A banda está tocando assim. Um jovem de 12, 13 anos, 12 aninhos, não sabe nem o que é vida ainda, está cheirando leite ninho. Vai na psicóloga, expõe para ela uma questão de sexualidade. O que ela pergunta para o menininho de 12 anos? O que você acha? O que você sente? Eu acho isso. Vai que é tua. Não importa mãe, não importa pai, não importa religião. Vai, meu filho, faça. 12 anos, ele está com a cabecinha cheia de minhó colocado da escola. Ele não sabe ainda. Se é 19, 20 anos, a conversa é outra. Olha, eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos, eu estou me sentindo assim. A conversa é de outro jeito. Mas para um pré-adolescente de 12 anos, entregar o cara para uma vida totalmente desregrada, só porque ele viu um filme e está achando que é aquilo, e eles estão fazendo assim. Não são todos não, é só a maioria. Não são todos não, mas é a grande maioria. O que você acha? Vai e faça. Vai e faça. Sem citar nomes, claro, eu tenho que me fundamentar. Se eles procuraram, eu tenho que ter a prova. Eu tenho amigos próximos e amigas que fazem psicologia, e nós nos encontramos, e eles falam, padre, ensinam isso. Nós estamos sendo treinados para isso. Vale tudo. Vale tudo. É 2, é 3, é 4, é 8, é um pinguim, uma girafa. Vale. Está feliz? Faça. A Bíblia não é assim. A palavra de Deus não é assim. O nosso Deus é zeloso. O nosso Deus corrige. O nosso Deus coloca limite. E por último, meus irmãos, por que eu entrei nessa questão? Poderia citar outro exemplo. Eu entrei aqui no poliamor,
porque o poliamor está fazendo o quê? Como a ideologia de gênero e como tantas outras coisas, pervertendo o conceito de família, destruindo o conceito de conjugalidade bíblica. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, de modo que os dois não serão mais dois, mas uma só carne. Não foi Deus que disse isso? O que esse pessoal fala? Está errado, está errado, ele não sabe, ele não sabe. Nós sabemos. A igreja não sabe nada, nós é que sabemos. Essas pessoas preconceituosas, antigas, fundamentalistas, esse pessoal tem que ser aniquilado, esse pessoal tem que ser calado. O que vale é a liberdade, o que vale é ser feliz. E os seus filhos estão escutando isso. Os adolescentes estão sendo formados para isso. Gente, nós estamos em 2020. O que será esse mundo nosso em 2030? O que será os jovens, as crianças que estão nascendo hoje em 2040, com 20 aninhos? Se hoje já está incentivando isso aqui, o que não vem por aí? Ainda mais. Fortaleça a sua família em Deus. Dobre o seu joelho e leve Deus para dentro da sua casa. Leia a palavra de Deus. Gente, Nossa Senhora de Fátima pediu: reze o terço. Nossa Senhora disse para os pastorinhos, como disse Medjugorje, o fim dos tempos seria marcado como a batalha abertamente contra a família. E todos estão falando sobre isso, todos estão alertando sobre isso, e pouca gente está ouvindo. As nossas famílias nunca foram atacadas e perseguidas como hoje. Você que está levando a coisa certa, você é ridicularizado, você é motivo de chacota, você está fora da sua época. Bonito esse pessoal aqui, ó. Bonita a ideologia de gênero, bonito é poliamor, bonito não vou falar não, senão me processo. Olha, gente, a minha obrigação, porque o dia que eu morrer, eu não sei que dia que será, essa pode ser minha última missa, não sei. Eu não quero carregar no meu ombro, além dos pecados que eu não dou conta de vencer, o pecado da omissão. Muitos podem não compreender as minhas falas hoje, mas eu tenho certeza, como a luz do sol ao meio-dia me ilumina, que um dia, as pessoas irão assistir esses vídeos, e elas vão falar, como que ele sabia? Como que ele sabia? E ninguém ouviu. Foi criticado, perseguido, riram, fizeram chacota. Aí lá na frente, e é bom que esteja gravado, é bom que seja transmitido aí para o Brasil, que eu estou avisando hoje, que quando acontecer coisas piores, e vão acontecer, omissão eu não tive para com vocês. Mostrei o caminho, indiquei a verdade, levei-os a este tesouro do céu, onde a traça, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. O mundo está nos hipnotizando com os tesouros aqui de baixo, principalmente da sexualidade. E aqui eu vou mais, da genitalidade. Parece que hoje o mais importante é ter prazer sexual. Tudo gira em torno disso. O que está girando em torno do poliamor? É cama, gente. Não tem outro assunto aqui não. É cama, é sexo, é 2, é 3, é 4. Eu com ele, você comigo, nós com todos, vamos gente. E o pessoal não está vendo isso. Cegos espirituais. Vamos rezar muito a Deus por nós, para que possamos nos manter naquilo que Deus nos pede. Pecadores sim, mas procurando ser pessoas melhores. E rezar por tantas pessoas, para que encontre a luz que é Jesus. Para que Jesus possa iluminar essa sociedade, mostrando que só Ele é o verdadeiro tesouro, e que longe dele é ilusão, é vaidade, e tudo isso vai passar.
por mais anos que nós tenhamos prazer aqui embaixo, isso não vale uma eternidade sem Cristo. Por melhor que sejam os aninhos aqui embaixo, no prazer da vida, no gozo da vida, isso não vale nunca uma eternidade sem Cristo. Vamos nos manter fiéis, vamos carregar a cruz, vamos viver as renúncias da nossa vida cristã, porque a coroa da glória nos espera, como espera por Paulo. Não vou entrar nisso não, vocês escutaram a primeira leitura, o tanto que Paulo sofreu, o tanto que Paulo apanhou, barco afundado, pessoa, mas por que ele não desistiu? Ele tinha um objetivo, e qual era o objetivo de Paulo? Estar com Cristo. Tudo é resto, meu coração já está lá, meu coração já está lá, e onde está meu coração? Ali está meu tesouro. Onde está meu tesouro? Está meu coração. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. O resto, meu filho, é resto. Que nós possamos firmar cada vez mais a nossa fé. E se você não entendeu o que eu disse, não precisa acreditar nas minhas palavras. Quando você rezar, peça: Espírito Santo, me convença da verdade. Eu não quero acreditar porque o padre disse. Me convence, Espírito Santo, qual é a verdade de Deus. Quem procura, encontra. Quem busca, acha. Quem bate, a porta se abrirá. Peça, Espírito Santo, baseando tudo isso que o padre disse, me convença da verdade. Me mostre a verdade. Que Maria Santíssima continue intercedendo por nós, com as suas mãos estendidas sobre a terra e intercedendo por todos os seus filhos. Assim como disse uma visão de Medjugorje, Maria que segura a mão de Deus, a mão da justiça. E Maria está cansada. Um dia as mãos de Deus, da justiça, pairarão sobre a terra. Até lá, vamos rezar mais o terço, vamos ler mais a Bíblia, vamos ajuntar tesouros no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. Não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. E é o Rei à nossa frente está. É feliz quem o e é Jesus, o nosso mestre rei, bem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Nós queremos louvar a Deus por esta Santa Missa, queremos louvar a Deus pela palavra dirigida a cada um de nós. Louva a Deus por você que participou conosco desta celebração pelo sistema Evangelizar de Comunicação. Que o Senhor Jesus abençoe o seu casamento, que o Senhor Jesus abençoe a sua família, que Ele te ilumine com a tua luz,
Que o Senhor desperte no seu coração o desejo do verdadeiro tesouro, o tesouro que está nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde o ladrão não rouba. Que Deus abençoe a sua noite, que Deus lhes conceda um abençoado final de semana. Nos encontramos para a nossa adoração no próximo domingo, às 10 horas da manhã, para a TV Evangelizar. Você que está conosco no YouTube, continue mais um pouquinho em adoração. Cantemos.